Olá, sejam bem-vindos mais uma vez a este nosso tempo de culto. Nós estamos aqui reunidos, mesmo que de maneira online, em nome do nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E nós queremos aproveitar este momento para refletirmos na Palavra de Deus. E eu gostaria de começar este momento contando para vocês uma história. Certa vez, um rapaz que tinha um amigo, sempre chegava para este amigo e dizia: escuta, se algum dia você precisar de alguma coisa que eu possa fazer por você, por favor, não hesite em me procurar. E isso aconteceu de maneira recorrente. Em várias oportunidades, este rapaz chegou para o seu amigo e disse: se algum dia você precisar de alguma coisa de mim, por favor, não hesite em me pedir. Até que num determinado momento, num dia qualquer, este amigo precisou deste rapaz. E ele chegou e disse: escuta, você sempre disse para mim que se um dia eu precisasse de alguma coisa eu poderia te procurar. E hoje eu estou precisando da sua ajuda. Você pode me ajudar? O rapaz, um tanto quanto assustado, respondeu: infelizmente eu não posso te ajudar. E o amigo perguntou: como assim? Você sempre disse que se eu precisasse de alguma coisa eu poderia te procurar. E o rapaz disse: pois é, mas eu nunca imaginei que um dia você pudesse de fato precisar. E muitas vezes eu disse aquilo apenas de boca para fora, sem pensar, como mera educação. Queridos, dias atrás nós estávamos num encontro online com um grupo de jovens aqui da nossa comunidade, e nesse encontro nós estávamos conversando sobre como os dias que nós estamos vivendo são dias que desafiam a nossa fé, que colocam a nossa fé à prova. E quando eu digo fé, eu estou querendo dizer que fé significa, em primeiro lugar, confiança na existência de um Deus que criou todas as coisas e que mantém todas as coisas por meio do seu amor e da sua graça. E fé, além de acreditar na existência deste Deus, é também confiar que tudo que este Deus faz e diz através da sua palavra, que é a Bíblia, é verdade. E é interessante que muitas vezes nós recitamos passagens bíblicas e quem sabe até mesmo nós cantamos canções onde nós expressamos em várias oportunidades que a nossa fé é uma fé inabalável, de que nós estaríamos dispostos a crer e confiar em toda e qualquer situação. Pois bem, chegaram dias como os que nós estamos vivendo, onde, como eu disse, a nossa fé está sendo colocada à prova. Onde muitas palavras que nós recitamos, talvez nós nunca imaginamos que um dia elas teriam que ser vivenciadas e praticadas. Como, por exemplo, no Salmo 23, no versículo 4, quando nós lemos o seguinte: ainda que eu ande pelo vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me protegem. Recitar um versículo como esse, quando nós estamos com a nossa saúde em plena forma, quando todas as coisas vão bem conosco, ele é muito fácil. Difícil é você poder viver a partir destas palavras quando muitas vezes você está realmente passando por um vale de trevas e morte. Quando você está enfrentando uma situação de enfermidade ou uma dificuldade que nos faz questionar se de fato Deus está cuidando de nós. Existe uma outra passagem que também é desafiadora para nós em nossos dias. Uma passagem que Jesus ele procura transmitir aos seus discípulos no Sermão do Monte. E nesta passagem nós lemos o seguinte, Jesus dizendo: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Essa palavra de Jesus nós encontramos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nos versículos 31 e 34. E mais uma vez aqui, talvez estas palavras elas são muito fáceis de serem ditas quando nós estamos passando por um período de prosperidade, onde a nossa situação profissional ela está indo muito bem e onde tudo na nossa vida está correndo dentro de uma normalidade. Mas e quando chegam os períodos de dificuldades? Quando chegam os períodos de escassez? Quando chegam períodos como este que nós estamos vivendo, onde profissionalmente
talvez as coisas não vão tão bem como nós gostaríamos. Aonde muitas vezes esperar por coisas que são básicas da nossa vida, como comer, beber e vestir, se torna um grande desafio para a nossa fé, no sentido de confiar de que Deus provê todas essas coisas, de que Deus também está cuidando de nós. Como eu disse, talvez seja fácil dizer isso quando tudo vai bem, mas quando não vai bem, estas palavras de Jesus são palavras que desafiam a nossa fé. E muitas vezes são palavras difíceis de serem praticadas. E eu não sei como você está passando por esses dias. Talvez você seja assim como eu, pessoas que muitas vezes recitaram esses versículos e acreditavam que talvez isso nunca seria uma realidade. E que agora precisam colocar à prova a própria fé e a confiança que nós temos nesta palavra. E muitas vezes as dúvidas e as perguntas elas vêm. E também é difícil confiar e acreditar e descansar na certeza de que essas palavras são verdadeiras. Se você, assim como eu, muitas vezes tem vacilado diante da situação que nós estamos vivendo e encontra uma certa dificuldade em crer e confiar nestas palavras, eu quero dizer para você que esse sentimento é um sentimento totalmente humano. Muitas pessoas passam por momentos de crise, de dúvidas e de questionamentos diante de situações de adversidades. Inclusive mesmo na Bíblia, nós encontramos pessoas que afirmaram crer e confiar em Deus de todo o coração, mas que de repente, no momento de adversidade, a sua fé vacilou e eles tiveram dificuldades de confiar. Quero citar, por exemplo, dois exemplos bíblicos. Um é o exemplo de João Batista. João Batista foi um dos principais profetas que nós temos na Bíblia. E ele foi alguém que afirmou com muita coragem e convicção de que Jesus, ele era o Messias, o Salvador tão esperado, o Salvador que um dia Deus enviaria para salvar e perdoar toda a humanidade dos poderes do pecado. João Batista, ele anunciou, inclusive quando ele viu Jesus, ele apontou e disse com muita convicção: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas num determinado momento da sua vida, quando João Batista foi preso por ordem de Herodes, e quando ele estava lá na prisão, ele envia alguns dos seus discípulos até Jesus para que os seus discípulos perguntassem e questionassem a Jesus: escuta, você de fato é aquele que haveria de vir? Você é o Salvador prometido? Você é o Messias? Ou quem sabe nós precisamos esperar outro? João Batista, que por muito tempo teve muitas certezas, agora está passando por momentos de dúvida. Um outro exemplo bíblico é também o exemplo de Pedro, do apóstolo Pedro. Ele foi alguém que sempre afirmou que estaria com Jesus em toda e qualquer situação, de que ele jamais abandonaria Jesus em nenhuma das circunstâncias que Jesus viesse a enfrentar. Até que de repente Jesus é preso, Jesus é julgado, Jesus é condenado à morte. E quando Pedro é questionado se ele era um dos discípulos de Jesus, Pedro nega Jesus e diz que não. E Pedro, por medo, foge. Queridos, esses dois exemplos bíblicos nos mostram que muitas vezes momentos de dificuldade nos levam a viver momentos de crises de fé, de dúvidas, de questionamentos, onde muitas vezes aquilo que nós confessamos e dissemos com tanta convicção é difícil de ser vivido e colocado em prática. E a pergunta é, quando nós passamos então por uma situação dessa, quando a nossa fé vacila, quando muitas vezes nós temos dificuldade de crer, como nós podemos agir? O que nós podemos fazer? Como nós podemos trabalhar para que a nossa fé ela seja fortalecida? Queridos, a melhor resposta para todas essas perguntas nós encontramos na Bíblia. E eu quero contar uma outra história e compartilhar com vocês a história de alguém que diante de um momento de extrema dificuldade, aonde certamente ele também estava com dificuldade em crer e confiar em Jesus, ele pede para que Jesus o ajude. E a passagem que eu quero ler com vocês, ela se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 9, dos versículos 17 a 27. E nós lemos o seguinte nesta passagem. Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês?
Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então, eles o trouxeram. E quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes este espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Queridos, nesta história nós encontramos a história de um pai que tem um filho que por muito tempo estava sofrendo de uma enfermidade que era causada por um espírito maligno. Este pai certamente procurou em muitos lugares ajuda. E nesses muitos lugares onde ele procurou ajuda, nenhum deles foi capaz de oferecer uma solução definitiva para o problema e para essa situação de possessão e enfermidade que o filho estava passando. Certamente estas várias tentativas de busca de ajudas que foram frustradas fez com que este pai ele se tornasse um tanto quanto cético. Provavelmente ele já não acreditava que alguém poderia ajudar o seu filho ou mesmo curar o seu filho. Mas de repente ele está diante de Jesus. Jesus se torna mais uma possibilidade entre tantas outras que ele já tinha buscado. E quando ele chega diante de Jesus, ele pede para que Jesus possa estar o ajudando. Mas ao mesmo tempo que ele olha para Jesus e busca a ajuda de Jesus, certamente fica muito evidente que ele tem mais uma vez medo de que ele seja frustrado. Ele quer que Jesus o ajude, mas ele tem medo de que Jesus não possa ajudá-lo. Tanto que ele diz: Senhor, se podes, então, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele não acredita, talvez, plenamente que Jesus pode ajudá-lo. Então Jesus diz a ele: se podes, tudo é possível àquele que crê. E é interessante que quando Jesus responde isso ao Pai, a atitude dele é uma atitude muito interessante e que pode também nos ajudar diante dos nossos momentos de dúvida e até mesmo diante dos nossos medos, angústias e até mesmo diante da nossa preocupação de sofrer alguma frustração por alguma expectativa que não é atendida. Jesus diz: olha, tudo é possível àquele que crê. E aquele pai, de uma maneira muito humilde, lhe diz: eu creio, mas Senhor, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ou seja, ele reconhece que ele sabe que Jesus pode ajudá-lo, mas ele também reconhece que ele está lutando contra o medo da frustração, ele está lutando contra a dúvida, ele está lutando contra a incredulidade. E por isso ele se coloca de uma maneira muito humilde diante de Jesus e diz: Senhor, ajuda-me com a minha incredulidade. E diante desta atitude humilde daquele homem, Jesus então intervém, cura o filho, restaura a liberdade do filho para que ele possa viver uma vida plena, livre da possessão demoníaca e livre da enfermidade que o espírito maligno produzia nele, e a vida dele agora é totalmente diferente. E certamente isso faz com que o pai também experimente agora um novo relacionamento com Cristo. Se antes ele tinha alguma dúvida, se antes ele tinha medo de se frustrar, se antes ele tinha medo de se decepcionar, agora ele de fato pode crer que Jesus é aquele que pode fazer todas as coisas. Queridos, a mensagem que eu quero deixar para vocês nesse dia é: diante das nossas dúvidas, incertezas e perguntas, que nós possamos ter a humildade deste Pai e dizer: Senhor, ajuda-me a lidar com a minha incredulidade, para que Deus possa estar agindo em nossa vida e se revelando como este Deus que é um Deus que nos criou, mas que também nos sustenta e nos mantém por meio do seu amor e graça. Porque uma vez que a gente conseguir perceber o cuidado e o agir de Deus à nossa volta, certamente a nossa fé será fortalecida. E estes versículos e passagens que muitas vezes nós proferimos e até mesmo cantamos, que eram de boca para fora, certamente se tornarão palavras vivas,
reais em nossa vida e nós poderemos viver a partir delas com muito mais convicção. São nos momentos de grande desafio para a nossa fé, é que a nossa fé é trabalhada e fortalecida, porque Jesus quer nos fortalecer e nos ajudar em meio à nossa incredulidade. Que vocês possam assim fazer, orar, buscar a Deus. Certamente Ele estará agindo na vida de vocês. Que Deus os abençoe. Eu convido vocês para um momento de oração. Senhor nosso Deus, nós somos seres humanos, fracos e limitados. Muitas vezes nós precisamos lidar com a nossa dificuldade de crer e confiar em Ti e na Tua Palavra. É assim conosco, mas assim também foram com muitas pessoas que têm as suas histórias relatadas na Bíblia. Eles muitas vezes, quando as coisas estavam bem, diziam uma coisa, mas quando as coisas ficavam difíceis, eles se contradiziam. Por isso, Senhor, nós queremos ter a mesma atitude que este pai teve. Diante da nossa dúvida, diante do nosso medo de se frustrar, diante da nossa dificuldade de crer e confiar plenamente em Ti, nós te pedimos que, em nome de Jesus, Tu nos ajude com a nossa incredulidade, que Tu fortaleça a nossa fé e a nossa confiança em Ti e nas Tuas promessas, na certeza, Deus, de que nenhuma das Tuas promessas falharão e de que tudo aquilo que Tu tens dito e nos ensinado através das Sagradas Escrituras são verdades e que nós podemos confiar plenamente nelas. Por isso, ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos para que possamos passar por esse tempo de crise da melhor maneira possível e sairmos dela fortalecidos na fé e no nosso relacionamento contigo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Amém.